Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Como é que foi o Natal de vocês ontem? Bom, o meu foi mais ou menos, porque ontem eu acordei doente. Foi assim, do nada. Acordei com dor no corpo, cansaço, dor de garganta. Dor de garganta não, tava coçando, sabe? Ranhenta, tô fanha, tô ruim, tô com tosse. Mas a dor no corpo é a que tava mais me pegando ontem. Tava assim, a dor no corpo inteiro, dos braços, das pernas, tudo, 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 tudo. E questão de sabor também das coisas. Eu postei um vídeo aqui me acabando de comer lixia. E foi a única coisa que eu consegui sentir o sabor forte mesmo na boca, sabe? Porque a ceia, a hora que eu fui comer, mal senti o sabor da comida. Eu fiquei tão triste. Falei, Natal, que tem comida gostosa assim pra gente comer, e eu não vou sentir o gosto do negócio. Fiquei tão triste. Tava gostoso o clima. Aí acordei doente.